Vamos continuar aqui um trabalho relacionado a raio, né? Medida, cálculos de raio, de circunferência, utilizando π. O vídeo passado eu coloquei um pouco mais simples. Esse daqui já tem acrescentei algumas outras coisas, né? Para que a gente pudesse aí ter um avanço melhor nisso daqui. Vamos ver lá. Construa um algoritmo que calcule a quantidade de latas de tinta necessárias e o custo para pintar tanques de combustíveis, em que são fornecidos a altura e o raio desse cilindro, que são os tanques de combustíveis. A lata de tinta custa R$ 50 cada uma. Cada lata contém 5 litros. Cada litro de tinta pinta 3 metros quadrados. Então, todos esses são os requisitos que você vai buscar ali do cliente, vai buscar ali para analisando o problema, para você poder ter base para criar aí um cálculo, criar um algoritmo para resolver, né? Então, esses são os requisitos: dados de entrada, altura e raio. Dados de saída, o custo, aqui como ser quantidade, né? Então, aqui a gente utilizando o planejamento reverso, né, a gente vai fazer de que forma, né? O custo é dado pela quantidade de latas, né, vezes R$ 50. A quantidade de latas é dada pela quantidade total de litros dividido por 5. A quantidade total de litros é dada pela área do cilindro dividido por 3, né? Porque 3 metros quadrados, não é isso? Que pinta, cada litro de tinta pinta 3 metros quadrados. Então, a quantidade total de litros é dada pela área do cilindro dividido por 3. A área do cilindro é dada pela área base mais a área lateral, né? E seria isso aqui, né? A área base mais a lateral. A área da base é o π vezes esse pote aqui, é a potenciação, né? R vezes R, R vezes ele mesmo. A área lateral é a altura vezes o comprimento, né? 2 vezes π vezes R vezes H. Sendo que o R é raio e o H é altura. Dada de entrada de π é constante, de valor conhecido 3,14. O π é um dado constante aqui. O raio, para quem não sabe, do meio do círculo a sua, vamos dizer, a sua margem, a sua ponta, né, é o raio, né? Então, esse aqui, quando fala raio, 3 metros, 4, 5 metros, está falando disso aqui, né? E a altura relacionada a isso, certo? Agora aqui no algoritmo, ele praticamente aqui já está pronto. Praticamente não, ele está totalmente pronto, né? Coloquei aqui o Twitter, @HiltonLima. As variáveis, criei HR. Criei variável de saída, variável de entrada, aqui, as outras variáveis, quantidade, área, o litro, né? Tudo em real. Então o que acontece? Escreva, entre com a altura, aí vai ler essa altura, que vai armazenar em H. Escreva entre com raio, vai armazenar aqui na variável R, né? Essa variável aqui em cima, e vai fazer o cálculo aqui. Aqui no caso, teria que ser, poderia ser também pote R. Aí, poderia ser feito dessa forma também, certo? No algoritmo, no caso, né? Agora aqui no Visual Jazz a gente vai usar dessa forma aqui, R vezes R, certo? Aí ele vai fazer isso, depois vai fazer esse outro cálculo, depois vai somar os dois resultados. A área vai atribuir aqui na área, aí vai dividir área por 3, que é a área, toda a área que vai ser pintada.
vai dividir por 3. Por quê? Cada litro pinta 3 metros quadrados só, né? Então ele vai dividir toda a área para saber quantos litros. Aí vai atribuir aqui em litros, ó. Depois vai pegar litro, vai dividir por 5. Por que dividir por 5? Porque cada lata tem 5 litros. Então ele vai agora saber quantas latas eles vão precisar para pintar, né? Vamos tentar visualizar aqueles tambor, né, de combustível que tem em refinaria, que tem esses lugares aí que guarda gasolina, guarda óleo, petróleo, que são enormes e tal. Então, aí ali tem 12 metros de altura, tem, né, 10 metros de altura, um raio de 4, 5, 6 metros, até mais, 10, 15 metros, são muito grandes, né? E aqui o custo, ele vai pegar essa quantidade aqui de latas, vai fazer vezes 50 que custa cada lata, né? Esses são cálculos aritméticos simples, né? Escreva custo. Aqui eu coloquei para poder a gente ter um final depois da vírgula, ter só 2 números. Eu já expliquei isso em aulas anteriores, em vídeos anteriores, para a gente ter 2 números só depois da vírgula, para ficar uma leitura melhor. Vamos rodar isso aqui para ver. Entre com a altura. Vamos dizer que tem aí 15 metros esse tambor, esse recipiente aí de combustível. Entre com um raio 6 metros, né? O custo é de 2.261,76 centavos. Vai usar 45 latas, 45 latas e meio mais ou menos. Poderia arredondar para 46 aqui, latas de tinta. Entendeu? Então, ó, esse é o cálculo aí, né? Você pode fazer um cálculo menor. Tem um tambor. Tem aí um tambor, a altura dele é 1,50 m, 1,30 m, 1,30 m. Aí o raio dele é de, sei lá, 0,30, meio metro. Aí o custo é de R$16,23, vai gastar meia lata aí de tinta para pintar um tambor aí de óleo, esses tambores pequenos que tem. Mais ou menos isso. Mas o cálculo aí está perfeito, o algoritmo está perfeito, o enunciado aí também está bastante aí explicativo, né? Bastante didático para você aí dar uma continuada aí no aprendizado. E vamos procurar aí fazer outros algoritmos, depois eu vou postar mais. Então fique com Deus e até a próxima.